específico da teologia bíblica, né? Somos criacionistas bíblicos, que também tem criacionistas muçulmanos. Os muçulmanos chegam a ter uma visão de criacionismo até mais próxima da nossa do que, por exemplo, os católicos. Chegam a ter, não, totalmente tem. Que é o Corão, ele sustenta a visão de mundo, a criação literal em 6 dias e tal, 24 horas, como a gente pensa também. Aliás, isso é uma ponte entre nós e eles. A gente pode aproveitar alguns têm aproveitado, eu penso nisso como ponte para alcançar os muçulmanos. Então a gente não concorda por esse motivo, porque o Estado é laico. Segundo, porque, convenhamos, aí fora dificilmente você vai encontrar pessoas que estejam habilitadas a ensinar, de um ponto de vista assim, o mais neutro possível, essa controvérsia, né? Obrigado. Então, assim, vai ser um massacre, né? Porque a maior parte dos professores aí fora é formada em universidades públicas, que tem aquela visão toda que eu descrevi agora há pouco, né? E vão chegar lá e vão, tá, a gente é obrigado a ensinar o criacionismo, mas vão detonar com o modelo. Então é preferível que não façam isso. Em escolas confessionais, tudo bem, normal. E é o que você tem liberdade para fazer como você bem quiser. Quer dizer, como deveria, né? Fazer. E eu penso que o ideal seria assim, contrastando, né? Mostrando os dois modelos, depois, assim, mostrando as inconsistências do modelo educativo. Eu acho que lá fora podia fazer assim, pelo menos um ensino crítico do evolucionismo. Olha, existe esse modelo, existe o neodarwinismo, existe o lamarquismo, tudo aquilo que a gente vai ensina em sala de aula. Existem aspectos válidos, sim, seleção natural, mutações, mas o que mutações fazem, né? Será que elas são realmente fatores de uma evolução ascendente? Elas aprimoram alguma coisa ou são só deletérias, como as pesquisas têm mostrado? Enfim, um ensino crítico do darwinismo seria o mínimo esperado que se fizessem fora, mas infelizmente a gente sabe que não é bem assim, né? Dependendo do professor, ele praticamente endeusa realmente ali Darwin e seus sucessores, né? E não abre espaço para questionamento. Até se você tentar levantar a mão e tentar questionar uma coisa, é até hostilizado em alguns contextos, né? Então o que eu fiz foi reunir algumas fake news evolucionistas ao longo da história. Eu acho que de repente até é interessante mostrar aos alunos, né? Sem deixar de mencionar também que nós também já fomos alvo disso aí, né? Quer ver o exemplo? Quem que já recebeu um e-mail, uma mensagem com aquelas fotos de homens gigantes todos enterrados? Já recebeu? Todo mundo, né? Só que aí nesse momento tem que levantar o nosso bom ceticismo, né? Será que é verdade? Se você olha aquela foto, por exemplo, tem uma aqui na minha mente agora, que só a cabeça do esqueleto já é do tamanho do cara que está escavando. Nessas horas você tem que ter um pouco de visão crítica, criacionista, para perceber que, peraí, pelo que eu já li, Adão e Eva deviam ter lá seus 4, 5 metros de altura. Então só a cabeça do cara é do tamanho do homem de 1,80 m, qual seria a altura do bicho, do homem aqui, né? 10 metros. Não tem sentido. Então na hora você descarta isso aí, né? Só que infelizmente muitas pessoas, achando que era uma prova de que homens gigantes existiam, saíram espalhando esses e-mails, espalhando essas mensagens, né? Aí é que nem penas no ventilador, depois você não consegue mais recolher. E a gente paga mico feio. Ah, tá vendo? É mentira. Era um concurso de Photoshop. E aquela foto era vencedora. Tá vendo? Outra mensagem que se espalhou por aí há um tempo atrás: acharam as rodas dos carros do faraó lá no Mar Vermelho, no fundo do mar. Alguém recebeu essa mensagem? Recebi de um monte de gente. Tive que toda hora explicar. Gente, não tem nada a ver com isso, é falso. Por que é falso? Bom, primeiro que pareciam rodas mesmo, quando alguém fotografou. Aí, graças a Deus, quem foi investigar o caso foram professores da Helios, da nossa universidade. Lá tem curso de arqueologia. Foram lá, mergulharam, trouxeram as tais rodas e, na verdade, eram escotilhas de navios que tinham afundado por lá. E aí, mais uma fake news foi desmentida. Mas até isso ser explicado, um monte de criacionistas espalhou, né, essa notícia, essa descoberta escandalosa. Então, acho que é bom ensinar para os alunos e para a igreja também a ter um pouco de desconfiança nessas rodas. Tem alguma universidade por trás disso, né? Tem algum pesquisador, escreveu algum artigo, né? Aquilo você sabe muito bem do que passar pela academia, né? Tem um mínimo de critérios para investigar e desconfiar de alguma coisa. E jamais espalhar notícias falsas, né? Tem um outro caso de pegadas de dinossauros que foram descobertas lá próximas ao Rio Paluxy, nos Estados Unidos, né? Junto com pegadas de humanos. Puxa, é o que a gente mais sonha descobrir no dia, né? Uma evidência tremenda de convivência entre dinossauros e humanos. Fake. Aí,
De novo, foi o pessoal do Geoscience, o nosso título de pesquisa é uma goma linda, isso me dá um orgulho grande. Eles foram lá, investigaram, estudaram e viram que as pegadas humanas eram fraudulentas, as de dinossauros eram reais. O cara, dono da propriedade, tentou ganhar um dinheirinho com o turismo dinossauro, o turismo jurássico, né? E que bom que o nosso pessoal aqui desmentiu essa notícia, né? Então, nós também somos alvo disso aí, estamos sujeitos, né? Mas do lado de lá, então, é que eu vou mostrar para vocês alguma coisa. Vamos lá. Obrigado. Eu, antes mesmo de me converter, de me tornar criacionista, me tornar adventista, eu lia muito esse autor aqui, esse cientista, né? Ele morreu em 96, vítima de câncer. Continuo admirando, né, a postura dele, porque ele era ateu, evolucionista, mas não era um cara chato que nem o Richard Dawkins, sabe? Dawkins é intragável. Aliás, procura no YouTube, você vai encontrar Dawkins e Hawking. Uma das últimas entrevistas que o Stephen Hawking deu, né, antes de falecer, no passado também, o Dawkins foi entrevistado ao Hawking, e aí perguntou para o Hawking, né, que é físico, né, perguntou um monte de coisa sobre evolução, sobre o universo e tal, e a certa altura ele perguntou assim: Hawking, e Deus para você? O que é? Aí o Hawking, com a sua voz robótica, né, respondeu assim: por que você se incomoda tanto com Deus? Você não é ateu? Foi na jugular, adorei aqui. Não é verdade? Pô, o cara é ateu. É tipo assim, Deus não existe, mas eu odeio Deus. Ele teve um problema na infância lá, né? Não resolvido. E tem mesmo. Richard Dawkins sofreu abuso, ele admitiu isso numa entrevista recente, né? Sofreu abuso, pedofilia, numa escola anglicana na Inglaterra. Então foi um professor religioso que talvez tenha criado o Richard Dawkins. O Dawkins ateu militante. E quando você pega lá, por exemplo, Deus no Delírio, se quando já tiveram a infelicidade de ler esse livro, tem um parágrafo que ele fala assim: Deus é um homicida, Deus é isso, aquilo, Deus é um abusador. Eu estou vendo ali, não precisa ser Freud para entender que ele está reagindo contra aquele professor que me fez mal. Né? Isso aconteceu com C.S. Lewis, isso aconteceu com o próprio Freud. E tem um livro legal, eu não trouxe, até eu vou mostrar um monte de livro aí que eu vou sugerir para vocês, mas um que eu acho bem legal, não está na minha bibliografia para hoje, é Deus em Questão. O autor, que é um psiquiatra cristão, ele analisa a vida de Freud e de C.S. Lewis. Bem legal, bem interessante. Porque os dois tiveram uma história parecida, assim, tiveram problemas com os pais, né? O que sempre começa na infância, né? A gente sabe disso, né? Até os 7 anos, a gente fala, né? Formação do caráter, a criança tem a noção de Deus, que ela vai extrair do pai, especialmente, da figura masculina. Se muito autoritário, Deus vai ser para ela uma pessoa autoritária. Se muito permissivo, Deus vai ser uma pessoa permissiva para ela também. Por isso que os pais têm um papel assim muito pesado nesse sentido, de ser um exemplo de Deus para a criança, né? De mostrar a autoridade amorosa. É fácil? Não, eu tenho 3 filhos. Nunca foi fácil. Mas você tem que clamar a Deus para poder conseguir um pouco, né, fazer isso. Enfim, daqui a pouco eu volto para ele. O Lewis e o Freud tiveram problemas sérios com os pais na infância. Só que o Lewis se converteu. Ele era ateu, tornou-se anglicano, por influência de Tolkien, né, católico. O Lewis se converteu, e o que acontece quando alguém se converte de verdade? Ela perdoa. E ele perdoou o pai. Ele se reconciliou com o pai e tocou a vida. E escreveu tanta coisa bonita, né? Obras assim, apologéticas, né? Muito bonitas. Freud, quando se saiba, nunca se converteu e nunca se reconciliou com o pai. Então ele precisava passar pelo divã de pouco para falar sobre isso, né? Porque na verdade, nos livros dele ele não fala sobre Deus, mas nas cartas, e sempre são as cartas que revelam coisas mais interessantes sobre esses grandes homens, né? Grandes nomes. Nas cartas ele vive falando de Deus, incomodado com Deus. Era ateu, mas vivia incomodado com Deus. E você vê então uma situação assim não resolvida, né? Lá na infância com a religião mesmo. O pai era judeu, foi perseguido por causa disso, e ele não digeriu bem essa coisa, né? No caso de Dawkins, eu penso que foi bem parecido com isso. E quer saber? A maior parte dos ateus com que eu já tive contato, você percebe que a coisa vem mais atrás. E aí na vida adulta ele começa a colecionar argumentos racionais para justificar um ateísmo que é emocional, que é subjetivo. Isso é bem interessante de notar, né? Não são todos os casos, obviamente, né? Tem ateus bem resolvidos também, claro. E tem cristãos mal resolvidos também, claro.
mas é bom analisar isso. E o Carl Sagan para mim era um ateu tranquilo. Ele não é ofensivo, né? Tem um livro dele, não é esse aqui foi o primeiro que eu li dele, que eu tinha 15 anos também, eu fiquei apaixonado assim, por astronomia, por cosmologia, graças a ele, graças a Stephen Hawking também, que eu lia bastante, né? Eu devo a esses homens, né? Esse gosto pela ciência também. Mas tem um livro dele que o título é O Universo Assombrado pelos Demônios. Apesar do título, é bem interessante. Ele ataca um pouco sim, a fé cristã e tal, mas traz uns conceitos bem reais e úteis para nós, como por exemplo do ceticismo, né? E da evidência adequada. Ele fala assim, ó, se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para pseudociência, nem para fake news. Atualizando um pouquinho. Na verdade, não basta ter uma evidência, você tem que ter uma evidência adequada. E nós concordamos com isso? Totalmente. Nós temos que concordar com isso como criacionistas, né? Porque se você tiver uma evidência adequada, que é aquela que realmente vai sustentar a sua forma de pensar, né? Baseada em fatos, em observação, em experimentação, aí nós teremos realmente uma ciência bem estabelecida, né? Do contrário, a gente pode gerar pseudociências ou até fake news. Isso não é bom. Então, o que o Carl Sagan propõe é um equilíbrio entre ceticismo e credulidade. Ele fala que a gente tem que ter a mente aberta o suficiente para aceitar novas ideias, mas não tanto a ponto de aceitar qualquer coisa, né? Você tem que aceitar o que tem a evidência adequada. Eu achei bonito isso, porque alguns são tão fechados que não aceitam. Tipo assim, amigo, me dá o benefício da dúvida pelo menos, deixa eu te mostrar algumas coisas aqui sobre o criacionismo. Não, isso aí é fundamentalismo, isso aí é religião, e já blinda a discussão, né? Blinda Darwin. Não vamos discutir porque isso é um fato incontestável. Mas se é um fato incontestável, que tal discutir um pouquinho algumas coisas, né? A postura dele eu acho que é a mais adequada entre os cientistas evolucionistas, né? Vamos lá. A mídia é propagadora de histórias. Então, como jornalista, para vocês eu acho que interessa mais eu falar um pouco sobre isso, porque eu não me atrever a falar da área de vocês, né? Tem que reconhecer isso. Mas aqui eu vejo um laboratório bem legal para a gente pesquisar o que andam pensando, né, sobre a gente e a parcialidade que há lá onde se apresentam muitas vezes como imparciais, como científicos, né? Eu tenho esse recorte aqui lá em casa nos meus arquivos, tá? Tá lá, o jornal, se quiser, provo, né? Em 98, a Folha de São Paulo publicou uma matéria no caderno dominical, 4 páginas, assim, grande, uma reportagem bem grande, e muito interessante porque naquele tempo eles eram um pouco ingênuos ainda. E nessa matéria aqui, a polêmica interna, olha o título, né? Isso aqui hoje é impossível, você não vai ver. Eles admitem que, aqui, livros lançados no Brasil e no exterior reacendem discussão sobre as ideias formuladas por Charles Darwin há 139 anos, né? E fazem da teoria evolucionista tema de um dos principais debates desse fim de século. E aí eles entrevistaram Richard Dawkins e Stephen Gould. Os da biologia devem conhecer, né? Equilíbrio pontuado, saltacionismo, aquela coisa, né? Na época eram os dois papas, né? Nessa discussão, não é papa, os dois expoentes, né? Porque os papas mesmo eram os caras que estavam por trás, tipo, como eu vou mostrar agora para vocês aqui, eram os caras mais, assim, eram as fontes, né? Mas o Dawkins e o Gould eram pobres. Eles escreviam livros populares, aí já escreviam nessa época. Eles eram midiáticos, né? Às vezes eles aparecem mais porque são midiáticos. Os outros são mais travados, mas são os caras, né? E nesse caso aqui, a Folha de São Paulo admitiu que a evolução era alvo de debates. Polêmica interna, lá dentro eles não se acertam. Eles não concordam. Os dois expoentes no momento ali, antes de Gould morrer, infelizmente, morreu por câncer também. Que pena, porque eles continuariam brigando, isso seria bom, né? A briga é boa na ciência, né? E mostraria que há discussão interna. Hoje, eu nunca mais vi esse tipo de coisa. Na Super Interessante, na Galileu, na Folha de São Paulo. Nunca mais na mídia secular eu vi admissão de repórteres ou editores que há polêmicas internas. Eles sempre apresentam isso como um fato. E com letras garrafais, fato. Tá? Bem, o que assim, eu quero destacar para vocês aqui nessa matéria, que foi bem legal na época, né? Pena que nunca mais eu vi acontecer, foi a declaração de um papa, aí sim, que é o, você deve ter ouvido falar dele já, obviamente, o John Maynard Smith, que disse o seguinte: ele não era pop, né?
era mais na dele, mas o cara era referência. Por causa da excelência de seus ensaios, ele se referia ao Stephen Gould, tornou-se Gould conhecido entre não biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Quando ele morre, Dawkins aí expõe, né? Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem eu discuti o trabalho do Gould tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. Ah, mas isso eu adorei. Eu quero pôr um quadro isso aí, na Folha de São Paulo. Isso é ciência? Isso é objetividade científica, acadêmica? O que é isso? É briguinha de fundamental. Ah? É briguinha de recreio. Isso é briga de recreio. Briga de egos. Briga ideológica. Né? Tipo assim, pô, o Gould falou uma bobagem lá que... Só que assim, o cara é famoso, o cara é queridinho do povo, então não critique em público. Só em intramuros. Porque pelo menos o cara fala bobagem, mas está do nosso lado. Meu amigo, se um criacionista dissesse uma coisa dessa, um criacionista famoso, eles iam retornar a gente o resto da vida. Olha aí, ó, os caras que se dizem então, assim, pregam a verdade, né? Querem a objetividade dos fatos, né? Fala uma coisa dessa, mas está registrado. Folha de São Paulo, 1991. Tá? Só para começar a nossa conversa, né? Avancemos então pelas fake news então, na história. Essa aqui eu achei muito divertida, né? Ela é mais ou menos recente, né? Porque a Lucy já é famosa, mas o que aconteceu com ela foi uma descoberta e gato, né? Para ilustrar, olha aí, essa atriz, a Joan Rivers, ela morreu no dia 4 de setembro de 2014. Uma necrópsia inicial não conseguiu revelar a causa da morte dela. Poxa vida! 2014, no século XXI, como é que fala? Porque não é autópsia, né? A autópsia está errada. A autópsia é eu morrer e me autoexaminar. Eu estou morto, eu posso me autopsiar, né? É necrópsia, né? Aí os legistas, sei lá, os médicos que fazem necrópsia, eles não conseguiram saber a causa da morte. Levaram um tempão e, pô, a mulher morreu, mas... Tá? Isso acontece. O cadáver estava ali, me perdoa a expressão, mas fresquinho, né? Ou quentinho, sei lá. Estava ali, à disposição inteiro, e não conseguiram descobrir que ela morreu. Muito bem, agora vamos lá para a luz. O que é a luz? É isso aí. Os fragmentos de crânio, um pedaço do fêmur, um pedaço da tíbia de baixo, um pouco do braço, algumas costelas e vértebras. Isso é a luz. Tá? Aliás, esse fêmur não estava junto desses ossos, estava a 400 metros de distância. Não dá nem para saber se é tudo a luz. Tá? Pode ser partes de vários outros australopitecos, né? Viveu na África, supostos 3 milhões de anos, quase 40% do esqueleto, quase, não chega nem a 40%. Beleza. Aí, o que disse um pesquisador com base nesses fragmentos, que geralmente são fragmentos só mesmo que se tem para investigar sobre esses hominídeos, né? Da avó da humanidade. Então é o seguinte, a Lucy, ela morreu porque ela sofreu uma queda de 15 metros. Ela caiu de uma árvore, ou de algum penhasco, 15 metros, não 14, nem 13, nem 16, 15 metros. E o pesquisador que ganhou seu minuto de fama, sendo publicado na Nature, o John Kaplan, ele disse o seguinte, ó, foi assim, ela caiu de 15 metros, esticou os braços no momento do impacto, numa tentativa de amparar a queda. E aí, moça, bom, a mulher lá, no século XXI, né, no corpo inteiro, a gente não sabe o que aconteceu, mas aqui, com 40% de um esqueleto fragmentado em partes que não pertencem ao mesmo esqueleto, provavelmente, bem provavelmente, ela morreu assim, 15 metros, girou o corpo, caiu e com o pato não morreu. E essa descoberta tremenda foi publicada na Nature. Aí você escreve um artigo com um monte de evidências sobre o dilúvio. Tenta publicar. Esquece não. Tenta publicar na Science. Mas não publicar nem no jornal da... Não vou dizer nome de dificuldade nenhum para não fazer ninguém, mas nem ali. Não é por aí. Né? Então é por aí que entram as coisas às vezes. Né? Pouca evidência, como é que dizia o Sagan? Qual é a expressão que o Sagan usou lá? Pouquíssima evidência adequada. Ninguém está dando bola para o Sagan mais hoje em dia. Vamos lá para outra.
Sim, olha que estrondosa essa notícia. Cientistas acham fóssil de primeiro humano de 2 a 8 milhões de anos. Nossa! A maior parte das pessoas não tem tempo para ler a matéria. O que eles leem no celular? Só título. E aí ele vai para o trabalho pensando, mais uma prova. Não, esses criacionistas são os idiotas mesmo, né? Todo dia tem prova de evolução? Todo dia. Vamos ler a matéria? Faz bem, né? Porque o título me disse que eles acharam o fóssil de primeiro humano, é um fato. Beleza? Deixa eu ler um pouquinho mais, porque isso me interessa. Aí eu vou lá. Vou pegar o segundo, vamos ler tudo, né? Vai ler tudo. Há 2,8 milhões de anos, os primeiros membros do gênero Homo, ao qual pertencem todas as pessoas vivas hoje, já caminhavam pela savana do território atual da Etiópia, afirma um novo estudo. Vamos a ele? Olha só, isso aqui um jornalista chama de lead, tá? É o primeiro parágrafo da notícia. Se você tem um pouquinho de tempo mais do que só para ler o título, você lê o lead. Aí aqui, reafirmou. Opa, é um estudo afirmando que os homens, o Homo, né, os primeiros nossos elos perdidos, sei lá, já andavam em pé há 3 milhões de anos quase. Eu li o lead, confirmou o título. Vamos ler mais um pouquinho? Vou gastar um tempinho para ler bastante? Porque eles vão colocando os penduricários para baixo. É assim que a gente aprende na faculdade, jornalismo. Põe o que, onde, por quê, quando, lá no começo, porque a pessoa não tem tempo para ler o resto, né? Aí ela lê o lead. Certo? Tiver um tempinho, ela vai vendo os porquês, como foi, né? Os detalhes. Vamos lá para os detalhes? A conclusão vem da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes. Não é o nome inteiro? Então só uma mandíbula, beleza. Descoberto por cientistas americanos e etíopes cujas características parecem. Aqui o verbo era tão nativo, né? Mas aqui já mudaram o verbo parecer. Parece estar no meio do caminho entre os dois, os australopitecos, homens macacos mais primitivos que povoaram a África até então, e as do gênero humano propriamente dito, cujas espécies mais conhecidas surgem só 2 milhões de anos atrás. Eu fiquei encucado com isso aqui. Eu vou ler mais. Eu preciso ler mais. Vamos lá. Como as 3 criaturas não surgiram do nada, a questão era saber quais eram seus ancestrais. Numa pesquisa, na edição desta quinta-feira, de novo, poxa, como é fácil complicar lá, né? Fácil se tiver de acordo com o script, né? A equipe liderada por Fred Spohr, da Universidade de College de Londres, deu um passo nesse sentido ao fazer uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que está amassada e é difícil de analisar. Os caras querem enrolar. Acharam uma mandíbula amassada, difícil de analisar, tiveram que fazer uma reconstrução digital, desamassar, corrigir para analisar o digital. Foi ele que ele estudar. Mas como é que o título diz, né? Achamos um homem. Achamos um homem, né? Cadê? Prova que não sei o quê. Poxa vida, eu me sinto tão agredido quando vejo essas coisas, né? E aí a pessoa passa ali, lê o título e acharam um belo perdido, né? Essa aqui então, eu confesso que tem hora que é difícil você atender ao apelo de Pedro lá, não, dá uma raiva. Pesquisa contesta prova criacionista sobre a vida. Você vai perceber que o editor aqui foi muito mal intencionado. Ele é canalha, quase, né? Porque a matéria dela tem isso aqui, ó. A gente volta com o título, tá? Primeiro, a pessoa não tem tempo para ler a matéria, né? Ela foi lá, olhou rapidinho no celular. Bom, a pesquisa contestou uma prova. Os criacionistas tinham prova, mas já foi derrubada. Pronto, é isso que fica, né? A tal da pesquisa é o seguinte. Está vendo a foto ali embaixo? É uma região lá da Utah, uma ponte natural de pedra chamada Katina Bridge. Lá embaixo foram descobertas pinturas rupestres. E entre elas, uma pintura que foi um estrondo, foi uma bomba, né? Percebe aqui um homem? Cabeça, corpo, né? Pernas. E logo abaixo, aqui melhorado um pouco para ver melhor. O que é isso aqui? O que te parece aqui? Mas não pode. Porque os homens não viveram com os dinossauros, segundo o modelo evolucionista, né? São milhões de anos de intervalo entre um e outro. Mas aqui parece que alguém retratou os dois juntos. E agora? Foi uma bomba, né? E aí chamaram todos os pesquisadores, nenhum criacionista, claro. Chamaram pesquisadores, chamaram paleontólogos, chamaram especialistas em pátina, né? Aqui para analisar essa pedra, para ver se as culturas sonoras da época são também. Enfim, geólogos, acho que tinha. Você não foi? Com certeza não te chamaram.
E passaram ali alguns dias pesquisando aquilo ali para tentar encontrar uma resposta. Não pode esse negócio, né? Homens com dinossauros. Aí uma cientista propôs uma explicação que convenceu o pessoal e deixou eles felizes e foram embora tranquilos. É o seguinte. Ela disse assim, ó, na verdade, quem quer que seja que tenha pintado isso aí, não pintou um dinossauro, pintou uma cobra e aqui a tinta escorreu. O que você acha? Foi publicado, gente, artigo científico, revisão por pares. Peer reviewed. Chique Lúcio, vai Tatuí, Chique Lúcio. Foi publicado. Poxa, fala sério, ela desenha melhor que o cara das cavernas? Deixa eu botar lá para o muito melhor. 4 patinhas, pescoço. É um brachiosauro esse cara aí. Ela vai lá e desenha uma coisa dessa, né? E a tinta só escorreu ali embaixo, né? E ela manipulou, porque nem parece mais 4. Ela tinha 4 aqui. Aqui ela fez um borrão mesmo. Mas satisfez a turminha. Guardaram suas picaretas, guardaram seus machadinhos, pincéis, as suas ferramentas, foram para casa felizes. E ainda ganharam um artigo científico, no caso de uma revista qualquer. É assim. Qual foi o título? Que prova sobre a urina. O que tem a ver com isso ali? Não entendi. Os cientistas foram mal intencionados, foram um monte de coisa que eu não vou falar, e o editor foi pior ainda. Ele aproveitou isso. Agora eu que vim lá da USP, da UFSC, tenho uma formação que a Tati precisa ver qual é. Agora eu vou dar mais uma espetada nesse pessoal. Pesquisa, contesta, prova, criacionista sobre a origem de dinossauros, seres humanos juntos. No mínimo poder provar a convivência deles, ou o dilúvio, ou qualquer outra coisa, mas a origem da vida, eu não entendi. Que vergonha desse colega. Essa é clássica, né? Sabiam dessa aí? Não. Mostra para todo mundo. Ela é mais ou menos recente. Isso aqui eu acho legal. Tá? De vez em quando aparece um Sagan no nosso caminho, um honesto. O Richard Leakey, se não me engano, era biólogo. Tá? Já ouviu falar dele? Numa introdução de uma das edições de Origem das Espécies, ele é evolucionista, naturalmente, foi convidado a escrever a introdução, foi fácil, né? De uma nova edição do Origem. E ele admite ali, eu tenho lá em casa o livro e o texto do Richard Leakey ali, tem essa edição aqui atrás. E ele fala realmente que duas pedras no sapato da evolução são, primeiro, a explosão cambriana. Explore isso aí com os alunos, é muito legal. Esse é um argumento, aí sim, é um argumento criacionista dos bons, né? E segundo, a origem dos sexos, outra coisa para explorar também, porque é muito legal, né? E os dois dependem do surgimento de informação genética complexa e específica de sistemas de compensação genetiva. Né? Tanto a explosão cambriana, quando a vida explode lá, né? No cambriano, e quanto a origem dos sexos, porque os primeiros seres eram assexuados, de repente, no momento, passa a ter reprodução sexuada, foi necessário para isso, então, aporte de informação genética. Né? E esse é a maior pedra no sapato mesmo, se a gente for chegar ao ponto, é qual a explicação para a origem da informação complexa e específica. Então, o pessoal do DI explora muito. Tá bom, você pode falar de pasta de baleia, que virou nadadeira, enfim, essas coisas de morfologia, mas eu quero saber agora assim, ó. Apareceu o primeiro ser, a primeira célula. Ela dependia de informação genética. Informação não surge do nada, precisa de uma fonte informante. E ela já tinha que se reproduzir, ela já tinha que metabolizar, ela já tinha que ter uma membrana seletiva. Gente, isso é informação pra caramba. A pergunta é, de onde veio essa informação? Por isso que a panspermia está pegando. Entendeu? Porque não dá para explicar aqui esse negócio. Né? Então, eu gostei. Isso aqui é legal porque é um evolucionista famoso, tá? No livro Origem das Espécies, admitindo francamente, honestamente, e aplaudamos isso, duas questões delicadíssimas, né, da evolução. A primeira, eu não vou me deter muito aqui, você conhece melhor que eu, né? É que você não encontra ancestrais evolutivos válidos no pré-cambriano. No cambriano, a gente pode em sua complexidade maravilhosa, né? Você tem os principais filos ali já representados, né? Amonitas, trilobitas, que é o símbolo do meu blog, é um trilobita, né? Que eu acho bonitinho e muito icônico, né? Trilobita me remete ao dilúvio e me remete à criação complexa, né? Ele já tinha olhos,
de calcita, já tinha membros locomotores, né? Já tinha, sabe-se lá quantos milhões de células com a sua complexidade toda. Esse animalzinho surge ali, aparece. Isso está mais para a criação do que para a evolução. Porque você não encontrar embaixo um pré-trilobita, né, qualquer coisa assim, vai explicar isso. E não sou eu que estou dizendo que isso é um problemão, é o Richard Leakey. Até hoje é um assunto delicadíssimo, né? E o outro é aquele, né, da origem dos sexos, né? E o que é mais interessante é que só um gene, você sabe disso, o Bowling, é que codifica a produção de espermatozoides. Um só. E quando chega nesses casos de complexidade inimaginável, né, e de algum tipo de coisa, tipo o homeobox, né, aquele gene que é o mestre de obras que faz com que a multiplicação celular seja bem simétrica, né? Esses tipos de genes não podem mudar ao longo da história evolutiva. Eles falam isso, né? Isso nunca mudou. Por que nunca mudou? Porque não pode. Porque se o Bowling mudasse, acabou de espermatozoide, acabou ali, né? E se ele mudar um dia, pode ser que aí não haja mais produção de espermatozoides, acabou a vida. Uma reprodução sexual, né? Então é o tipo de coisa que não pode ter mudado, né? Mas claro que o Nick nem trata disso aqui, ele trata mais a questão mesmo da emergência do macho e da fêmea, porque realmente é um problema, né? Se você pensar bem, para que tenha havido o surgimento de um macho, tem que ter havido uma série de mutações, né? Para dar origem ao órgão reprodutor, para dar origem aos hormônios que são necessários para fazer com que isso tudo funcione. É muita complexidade. E de nada adiantaria surgir por mutações um macho numa China pré-histórica e uma fêmea na Jamaica pré-histórica. Por quê? Eles tinham que se encontrar, né? E de nada adiantaria surgir um macho há 600 milhões de anos e uma fêmea há 200 milhões de anos. De novo, o problema é se encontrar. Então, quem que é o crente aqui na história? Porque você tem que admitir que surgiu por mutação aleatória, casualmente, um macho em algum local e uma fêmea com toda a sua complexidade específica, com o seu sistema reprodutor, seus hormônios e tudo mais, neurônios especializados na função, no mesmo local, na mesma época, para que eles se encontrassem e, puxa vida, são compatíveis. E da união deles surgiu também. Ah, para com isso. Aí eu não tenho fé suficiente, não. A minha fé encontra limites, né? E a do Leakey também. Interessante, né? Richard Leakey, olha, até hoje esse assunto é bem complicado, porque exige uma dose de fé maior que a dos criacionistas, né? E eu li, aí vamos avançar nesse assunto aqui que eu acho assim fascinante, né? Não é à toa que Davi escreveu, né? Eu te louvarei, porque de modo assombrosamente maravilhoso, é assombroso. E falar sobre a reprodução, sobre a vida, né? A concepção, isso é lindo demais. E aqui, nessa revista, que não é uma super interessante, uma Galileu, é uma revista séria, né? Ciência Hoje, que é da SBPC, a Sociedade Brasileira de Pesquisa Científica, né? Acho que é isso. Acho que não lembro agora o que precisa ser, mas enfim, é uma entidade séria e uma revista conceitual do Brasil. Essa edição aqui, eu li, assim, parece uma edição criacionista. E eu falei amém depois que eu li a matéria. O desafio da gestação. A grande pergunta: por que a mãe não rejeita o feto? Parece uma pergunta banal, mas é bem interessante, porque se você pensar bem, você sabe mais do que eu também disso aí. Vamos dar aquela chance, o benefício da dúvida. Tá? Surgiu um macho, surgiu a fêmea, na mesma época, no mesmo espaço geográfico, eles se encontraram, eram compatíveis e deram origem a uma nova forma de vida. Só que para essa forma de vida nascer, tinha que ser abrigada, se fosse, né, a reprodução como nós a conhecemos, ela tinha que ser abrigada em algum lugar. Se não fosse por ovo, que é uma coisa parecida, né? Que também é uma coisa tremendamente complexa, né? A caça do ovo, explorar isso aí também é legal, mas era para rejeitar. Porque aquele serzinho que foi fecundado ali, 50% da bagagem genética não era mãe. E aí o corpo teria que expelir, né? Rejeitar como um órgão transplantado, né? Quando acontece isso, por quê? Segundo os autores da matéria, que são dois médicos cientistas, e aí você vai lendo, vocês iam aproveitar muito mais que eu, porque eles entram em especificidades assim bem legais, tecnicalidades, né, que eu não consegui entender muito bem, mas eu peguei por alto assim e fiquei maravilhado. A primeira coisa que se forma ali é a placenta, né? Ela envolve aquele bebê quando ele se fixa a parede uterina. E a placenta é um campo de força, uma barreira, né, que permite a entrada do que tem que entrar e não do que não tem que entrar. E entre o que não tem que entrar são os anticorpos da mãe. Então a barreira, a placenta, ela impede que o sistema de defesa da mãe destrua o bebezinho em formação.
Isso aí já é o máximo, né? Porque como é que um órgão tão complexo já estava disponível quando o primeiro bebê foi fecundado? O bebê foi fecundado. O primeiro órgão foi fecundado, né? Como é que isso já estava disponível? Bem, a pergunta seguinte é, e se um anticorpo que seja também conseguir perfurar a barriga placentária? O que acontece? Aí o doutor explica também. O sistema de defesa do bebê já está em formação, ele vai enviar um anticorpo que vai neutralizar o hormônio. Eu penso assim, numa conversa bioquímica, tipo, mamãe, não se preocupe que aqui é o seu filhinho que está em formação. Desativa o anticorpo. Gente, vai falar amém? Isso é presciência divina, né? Tipo assim, é como um pecado. Se o homem pecar, nós temos um plano. Se isso acontecer, há um plano. Deus presciente o tempo todo, corrigindo rumos, né? A gente sabe que, geneticamente falando, né, há sistemas de correção de falhas. Puxa, a evolução passou em tudo. Como ela sabe, como ela é Deus? Nada disso, né? Presciência. Essa matéria aqui eu recomendo a vocês puderem ler, buscar por aí esse artigo, né? Porque ele nos dá assim, uma ferramenta tremenda para a gente analisar a complexidade envolvida na gestação. Concepção, gestação e nascimento. Tá bom, vou dar outra chance, tá? Tudo bem, surgiu um macho, surgiu uma fêmea, na mesma época, no mesmo espaço, eles se encontraram, eram compatíveis, a placenta estava lá disponível, o bebê se formou ali dentro, mas agora tem que nascer. Como é que fica esse negócio? Tem homem querendo ser mulher aí, né? Mas se der a luz, morre. Vai ter que ser cesariana. Em todas. Morre. Alguns também. Eu quase desmaiei quando vi lá o lençol sobre a esposa cheio de sangue depois do parto. A gente não foi projetado para algumas coisas assim, né? São campeãs. Mas tem algo que Deus previu já para facilitar um pouquinho, né? Apesar de que depois o pecado começou a ser terrível, mas facilitar um pouco a história, né? A pelve da mulher é diferente do homem. A dela permite a passagem do bebê. E mais, quando a mulher está para dar à luz, jorra ocitocina na circulação dela e as articulações se afrouxam. Então tudo favorece a passagem do bebê. Agora o homem vai morrer. Biologia não tem ideologia. Já ouviu essa? Biologia não tem homem e mulher. Pode querer ser o que você quiser, a porta. Mas você é homem. Você é mulher, geneticamente falando, é assim. E ele pode fazer qualquer tipo de aprimoramento estético que ele quiser, mas não vai mudar a pelve. Não vai mudar uma série de coisas. Né? Isso aqui já está preparado. Então, macho e fêmea, se conheceram, usaram, tiveram um filho, fantástico, a placenta estava lá, e ele nasceu. Porque se isso aqui não estivesse pronto, o primeiro bebê que passasse por todo esse processo de milagres sucessivos ia morrer na hora de nascer. E acabou a história humana. Vou entrar em mim para contar a história antiga, eu tinha só adventista também. Não tinha nada. Né? Então, você percebe uma série de milagres que são necessários e que, na minha opinião, hoje, inviabilizam uma história evolutiva, e quem diz isso também é o Richard Leakey, né? Admitindo honestamente esse ponto. Outra feita. Tem um teste aqui. Vou brincar um pouquinho. Eu gosto de comparar com isso aqui, acho que é uma ilustração legal para a sala de aula. Você pode perguntar para os alunos, né? O que vocês acham disso aqui? Ó? Causas naturais ou um design inteligente? Projeto. Obviamente que a resposta vai ser o projeto. Aí a segunda pergunta é um pouco mais complicada. Vamos brincar que eu sou o cético agora, tá? Eu não vi esse pessoal construindo isso aí, eu não estava lá, não fotografei, não filmei, eu não acredito. Eu acho que foi o vento, foi a chuva, a erosão ao longo de milhões de anos. Você falou que foi design inteligente, agora me prova. Então, provar é muito forte, né? Pelo menos me dê evidências adequadas. Aí você fala um monte de coisa, né? É um rosto, uma pessoa. Não, mas uma vez viram lá em Marte um rosto, né? Mas aí era um jogo de luz, né? Depois do outro lado do sol já não apareceu o rosto. Está muito preciso. Né? Até você vai provocando até chegar a uma palavra. Para mim é que resume tudo: informação. Aqui você tem. Se tivesse um rosto com esse grau de detalhamento, já seria fantástico, né? É informação, você tem 4. Aí isso já se torna informação complexa. E são 4 rostos de pessoas que existiram, tem fotos. Então é informação complexa e específica. Esse é o tipo de informação que tem nas nossas células. Complexa e específica. E aí você